Pedir ao presbítero Apolônio para estar orando ao Senhor, pedindo para que Deus fale conosco, prepare o nosso coração. Senhor, seja bendito o teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E agora que vamos ouvir a tua palavra, nós te pedimos que tu abras o nosso coração, abras a nossa mente, Senhor. Abre totalmente, Senhor, dá-nos discernimento para entender aquilo que o Senhor falará conosco nesta noite. Que a tua palavra seja viva e eficaz aos nossos corações. Faz a tua obra, Senhor, na vida da igreja, para que a tua palavra frutifique em bênçãos aos nossos corações. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 26, finalzinho já deste Evangelho, capítulo 26. Faremos a leitura do versículo 36 até o versículo 46, Jesus no Getsêmani. Mateus capítulo 26, mesmo assentados, leremos do versículo 36 ao versículo 46, diz assim a palavra de Deus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse texto é muito conhecido, e o meu objetivo, como não tem sido nas quartas anteriores, não é de fazer uma exposição exaustiva, mas de encontrar no texto sagrado algumas lições que fortaleçam e encorajem o nosso coração. Eu tenho colocado como propósito pessoal, nas quartas-feiras, falar sobre a nossa relação com Deus pelas vias da oração e como isso pode, de alguma maneira, nos encorajar no meio de uma semana atribulada. Então, desde que conversamos sobre essa mudança, inclusive no dia de oração, da terça para a quarta, eu falei que essa quarta seja um oásis, no meio de uma semana que se inicia, às vezes, um tanto quanto já com as suas inquietudes, mas a gente para nesse dia e diz assim: Senhor, eu queria ser reabastecido, fortalecido pela Tua Palavra. Então, esse é o intuito, esse é o intento. O Sinédrio estava reunido na surdina e havia um conclave contra Jesus e os seus discípulos. Já era próximo da famosa sexta-feira da Páscoa, onde Jesus assumiria o seu lugar na Via Dolorosa. As autoridades, não apenas judaicas, mas também romanas, estavam mancomunadas para tirar a vida do Cristo. Jesus se tornara uma ameaça para o sistema religioso e também para o sistema político.
E agora fazia-se necessário dar cabo da vida daquele homem que estava colocando Jerusalém, Judeia e cidades circunvizinhas em algum tipo de alvoroço. O nome de Jesus já havia se espalhado, sua fama corria celeremente, e apesar de ter muitos adeptos à sua doutrina e muitas pessoas que abraçavam os seus ensinos, não eram poucos aqueles que também o repudiavam. Esse é o contexto. Jesus saíra com os seus discípulos e foi ali com eles para o Monte das Oliveiras, ou o Monte do Getsêmani. Preste atenção num detalhe, porque me parece, e o texto é muito sugestivo, quando a gente lê a sequência das narrativas, de que Jesus tinha como hábito sair para aquele lugar, retirando-se sozinho para derramar a alma diante de Deus. Eu lembro que na primeira mensagem que eu trouxe no encontro de oração, eu falei sobre o hábito de Jesus, em Marcos 1,35, o hábito santo de Jesus de retirar-se das multidões para ficar a sós com o Pai. O registro do Getsêmani precisa ser visto dentro de uma rotina espiritual do Cristo. Aquele que encontrou naquele espaço, naquele lugar, não um espaço sacro, santo, mas um lugar onde ele descansava a sua alma e derramava os seus pesares diante de Deus. É interessante, meus irmãos, que Jesus faz isso sozinho e agora ele faz com os seus discípulos. Perceba que o Senhor, como aquele que tem toda a ciência, todo conhecimento e toda a sabedoria, previamente já tinha descortinado diante dos seus olhos o plano da redenção, incluindo a sua morte. Jesus não foi pego de surpresa, ele não foi entregue às autoridades como que cumprindo meramente um plano da astúcia humana. Jesus não foi envolvido por uma artimanha de Satanás como uma vítima. É importante que entendamos que o seu ato de redenção passa pela sua vontade soberana em cumprir um propósito eterno de Deus. Ele está indo à cruz. Veja, ele não está sendo forçado àquilo. Não é a prisão que leva Jesus à cruz. Não são os romanos com a sua autoridade que coloca Jesus de fronte do madeiro. Jesus está indo à cruz para cumprir consciente e voluntariamente um propósito santo e eterno de Deus que envolvia a nossa redenção e a nossa salvação como pecadores. Então ele sabia o que estava posto, ele sabia o que para ele havia sido preparado desde antes da fundação do mundo. Afinal de contas, João, escrevendo Apocalipse, ele disse que o Cordeiro fora morto antes da fundação do mundo. Então Jesus sabia o que lhe esperava. E diz o texto então que ele começa a ficar abatido, a sua alma começa a ficar angustiada, ele está transpirando sangue, existe agora uma dor agonizante no coração do Salvador. E como é que ele resolve lutar contra aquilo? Jesus vai ao Getsêmani e ele ora. É interessante. E parece que a gente bate sempre na mesma tecla, porque isso é um princípio que perpassa toda a Escritura. Homens de Deus e mulheres de Deus lidam com os seus entraves de vida, com as suas lutas e com as horas mais agonizantes da alma, de uma maneira só, no lugar da oração. É assim que homens e mulheres de Deus enfrentam as suas agonias. É no jardim da oração que homens e mulheres de Deus derramam as suas inquietudes. É no jardim da oração que homens e mulheres de Deus enfrentam as tentações do maligno e os infortúnios da alma. É no jardim da oração. Isso fica claro em vários episódios da Bíblia e agora aqui com Jesus. Ele está abatido e angustiado e o que é que Jesus faz? Ele ora. Ele se derrama na presença de Deus. Isso obviamente é pedagógico, gente. Nós precisamos aprender nas Escrituras e também com o nosso Mestre Jesus, que um crente maduro enfrenta as durezas da vida no jardim da oração. Você pode não ter um monte particular para orar, mas quem sabe aquele cantinho da sua casa, o seu quarto, a rede no quintal, ou outro espaço que você elege como seu Getsêmani. Um lugar onde ao mesmo tempo você é prensado, mas onde também você derrama um azeite precioso na presença de Deus. Onde você recebe bálsamo do Senhor na sua alma.
É importante, meus irmãos, que nós tenhamos esses jardins na nossa vida, esses lugares que a gente prepara e diz assim: Senhor, é aqui onde contigo me encontro. Isso não vai de encontro ao aspecto da onipresença. É óbvio que Deus está em toda parte, Ele está em todo lugar, seja naquele cantinho ou naquele outro, o Senhor estará conosco. Ele habita no coração do contrito, do compungido, mas entenda a preciosidade de um lugar. Jesus fala do tameion, do quarto secreto, daquele lugar onde nós nos reservamos do mundo, e não falo do mundo no sentido da estrutura criada, mas dos ruídos, dos barulhos, das inquietações, e ali vamos derramar o nosso coração diante de Deus. O que é que tem inquietado o seu coração? Quais são as pressões que têm abatido a sua alma? O que é que tem feito você chorar, nem que seja por dentro? Seja lá o que for, meu irmão, queria convidá-lo, à luz desse texto, a correr para o jardim da oração. É ali, no jardim do Senhor, onde apresentamos a Ele aquilo que nos oprime, mas onde também recebemos óleo fresco e bálsamo sobre o nosso coração. Getsêmani é lugar de prensa. Ali as oliveiras eram pisadas. No lugar da oração nós levamos aquilo que nos machuca, levamos as dores e os pisões do nosso coração ali. Mas quando sai o óleo precioso, fresco, é também no Getsêmani que nós somos refrigerados e fortalecidos e consolados pelo Senhor. Não importando o que tem abatido o seu coração, querido cristão, eu queria lhe convidar a sair da agonia e entrar no Getsêmani. Ali é lugar de aflição, mas é lugar de cura e de bálsamo do céu. Você já teve essa experiência? Eu já tive também tantas vezes. Às vezes aflito e angustiado, dobrar o meu coração diante de Deus e sair dali renovado. Adentrar na presença dEle como uma ovelha ferida e sair rugindo como um leão, porque nós somos fortalecidos na presença de Deus. E o bom é que esse jardim nos foi reaberto em Cristo. Aquele jardim onde estavam os nossos primeiros pais, no Éden, ele foi fechado. No texto diz que querubins com espadas flamejantes estavam ali às portas do jardim, fechando-os para que eles não retornassem. Mas em Cristo Jesus, aquele que provou as dores do primeiro jardim, nos foi aberto um jardim novo. E nós podemos entrar e desfrutar da presença de Deus e derramar diante dele as mágoas, angústias e tristezas do nosso coração, sabendo que de lá derramar-se-á um óleo fresco sobre o nosso coração e a nossa alma, e seremos refrigerados e fortalecidos na presença do Deus Todo-Poderoso. Getsêmani é lugar de derramar a alma, derramar as angústias, derramar o coração. Mas eu quero ensinar um princípio aqui que me parece estar muito latente nesse texto. Jesus, ele tem um momento em que ele enfrenta as suas lutas sozinho. Você percebe? Ele coloca de canto alguns dos seus discípulos e ele se retira a fim de derramar a alma e apresentar-se diante do Pai. Significando que algumas coisas na nossa vida nós teremos que enfrentar sozinhos. Não sozinhos, divorciados de Deus, da sua presença, mas são lutas nossas, não compartilhadas, não divididas, não franqueadas a outro, não explicitadas num pedido de oração. São aquelas lutas que, como crentes, nós travamos entre nós e Deus e nós sozinhos, e ninguém sabe, nunca vai saber, e nem precisa saber. Ainda bem que Deus, ele nos conhece, e mesmo nas nossas lutas a sós, Ele está conosco, Ele luta por nós, Ele luta conosco. Mas há um princípio aqui nesse texto, não é esse, é o fato de que Jesus chama alguns para orar com Ele. Preste atenção que nem toda luta precisa ser travada sozinha. Nem toda angústia profunda precisa ser carregada apenas por você. A grande bênção de ser igreja é que nós podemos dividir os fardos uns com os outros, as cargas, os pesos, dizendo assim: olha, está apertado para mim, divide isso comigo, anda um pouquinho comigo, come essas ervas amargas comigo, divide esse prato de dor comigo. E o próprio Cristo, aquele que não precisa de nada e nem de ninguém,
O Deus autossuficiente, autoexistente, em um dado momento resolve compartilhar a sua dor com amigos. Às vezes o orgulho não deixa, porque nós não queremos que as pessoas conheçam o que elas já sabem, que nós somos fracos. Ou você acha que há alguma novidade, que alguém descubra que você é um pecador. Eu não fico com medo, de jeito nenhum. Eu conversei com uma pessoa recentemente, e aí eu falei assim, olha, eu queria dizer antes de qualquer coisa, que o que você falar para mim não vai mudar a realidade do que eu sei a seu respeito. Eu falei, o que é que o senhor sabe, pastor? Ele disse, eu sei que você é um pecador. Você não precisa me contar nenhum segredo a mais para me convencer do contrário. Mas eu queria dizer, fica tranquilo, eu também sou um pecador. Gente, a gente fica maquiando coisas que são óbvias. Fraqueza, todos nós partilhamos. Vulnerabilidade, todos nós partilhamos. Às vezes a gente quer manter o pedestal e a pose sempre em cima. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo zen. Que zen, que bem. Crente chora. Crente sente dor. Crente tem vontade de gritar. Crente passa pelos mesmos vexames que outros mortais. E a bênção é que lá fora eles não têm o que nós temos. Duas coisas. Nós temos Deus e nós temos a família de Deus. Onde eu posso chegar e dizer assim, meu irmão, está doendo aqui. Não estou bem, estou fraco, estou vulnerável, a situação está difícil, não estou conseguindo suportar sozinho, chora comigo, caminha comigo, divide esse fardo comigo. Essa é a experiência cristã. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, isso faz parte da dinâmica da vida cristã. Mas às vezes a gente se esquece que até Cristo, que não precisava, Ele sim, Ele não dependia de nada. Se os discípulos orassem ou não orassem com Ele e por Ele, não faria diferença, Ele é o Cristo. Mas Ele nos ensina que até Ele resolveu dividir o fardo com outros. Até Ele. Talvez, meus irmãos, nós estejamos numa maré muito violenta, esvaziando-se as nossas forças, esvaindo-se, e a gente insiste em lutar sozinho, e o Senhor está dizendo assim, olha para o teu lado, eu te dei o teu Pedro, Tiago e João, para que você chamar. Eles nem sempre vão estar orando, tem hora que eles vão dormir, eles não são os melhores ajudadores, mas é melhor do que nada. Conta com eles, divide o coração com eles, chora as lutas com eles. Eles são fracos também como você, mas foram eles que eu coloquei ao seu lado para dividir fardos. Isso é ser igreja. Jesus nos ensina esse princípio glorioso, de que não apenas temos um Deus diante de quem sozinhos podemos derramar o coração, mas que temos irmãos com quem podemos dividir os fardos. Eu sei que também na experiência cristã, muitas vezes a gente divide as nossas histórias, isso não termina muito bem. E talvez você é alguém frustrado por isso, porque em algum momento você compartilhou o capítulo da sua vida, aquele mais amargo e pesado, aquilo virou notícia na igreja, virou fofoca nos grupos de oração, e você então disse, a partir de hoje eu não divido mais nada com ninguém. Mas o Senhor está chamando você, dizendo assim, você não precisa lutar sozinho. O fato de Pedro e Tiago e João dormirem, cochilarem e mostrarem fraqueza não significa dizer que você sozinho vai resolver tudo. Confie na graça de Deus e na providência dEle em colocar uma igreja a seu dispor. Você pode dividir o fardo com seus irmãos, mesmo que eles durmam. Saiba, vulneráveis ajudando vulneráveis, servindo a um Deus Todo-Poderoso que a todos ajuda. Eu sempre tenho 3 conselhos no gabinete. Diante de qualquer realidade, eu sempre pergunto o seguinte, o que é que você é capaz de resolver sozinho? Imagine você diante da sua situação, e a pergunta que eu lhe faria é, como é que você, o que é que está na sua alçada de responsabilidade, que você e somente você tem que tomar uma atitude necessária e cabível para minimamente produzir uma intervenção naquela situação? O que é que você tem que fazer? Segundo, o que é que você não pode fazer de jeito nenhum? O que é que não está na sua alçada? E que você está insistindo em resolver, e mudar, e mexer de um lado para cá e do outro, mas você não tem condições, porque Deus não colocou isso na sua gerência.
Então todo o seu esforço será vão, será nulo, será inútil, porque você está tentando mudar e mexer em uma competência que não é sua. Então, o que é que você não pode fazer diante da realidade? Isso é bom que seja pontuado, porque boa parte das vezes a gente está gastando a maior parte dos nossos esforços com aquilo que a gente não tem competência para mudar e para resolver. E depois a gente está cansado, morto, exausto, do outro lado dizendo assim, mas nada muda, nada sai do canto. Por quê, Senhor? E o Senhor está dizendo assim, é porque você está empurrando parede. Não está na sua alçada. E a terceira pergunta é, o que é que você tem que fazer, mas você não é capaz de fazer sozinho? E você precisa pedir ajuda. Às vezes é a ajuda de um profissional. Às vezes é a ajuda de um amigo. Às vezes é a ajuda pastoral. Às vezes é a ajuda seja lá do que for. Mas o que é que você precisa fazer, mas você não é capaz de fazer sozinho, e que você precisa de outro para dividir aquilo, e então poder fazer conjuntamente. Isso se aplica ao texto porque algumas lutas nós só travaremos juntos. Algumas guerras só serão vencidas se partilhadas com outros. Se é o orgulho que tem obstruído o seu coração e não tem permitido você partilhá-las com alguém, meu irmão, peça ao Senhor que tire isso, e que Ele lhe dê graça, e que Ele lhe dê amigos com quem você possa dividir os fardos. Mas eu quero encerrar. Diz que, nesse texto, se você vai para Lucas, há um detalhe. Eu queria ler o texto de Lucas para a gente fazer só uma comparação com outro evangelho sinótico, capítulo 22, a partir do versículo 39. Eu quero fazer a leitura dos versículos 42 e 43. Lucas 22, 42 e 43. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Uma aplicação final aqui. Meus irmãos, o fato de Deus ser soberano e cumprir sábia e soberanamente a sua vontade, não desabona de nós a atitude submissa de dizer, Senhor, eu queria tanto que fosse dessa maneira. Você percebe que não há um conflito de interesses aqui. A gente olha às vezes achando assim, olha, Jesus tinha um interesse de largar a cruz fora, sair correndo e dizer assim, Pai, não é isso que eu quero não, estou indo embora. E o Pai dizendo, não, é isso que eu tenho para você, submeta-se a isso. Não. O que existe é uma declaração de Cristo, que ao mesmo tempo apreende a realidade como ela é. Senhor, é difícil, aperta, por mim eu nem passaria por isso, veja, mas ao mesmo tempo apreende a soberania de Deus e responde à soberania com submissão, dizendo assim, seja feita a tua vontade. É uma oração que ao mesmo tempo tem a face da realidade e a face da submissão. É quando a gente diz assim, Senhor, está doendo, está pesando, faz isso, arranca isso, tira aquilo, muda isso, mas ao mesmo tempo a gente está olhando para a soberania de Deus e dizendo, cumpra-se o teu querer, faça a tua vontade. Perceba que Deus não está castrando a vontade humana, dizendo assim, você vai ser um grande robô e tem que só bater a cabeça, manear a cabeça, dizendo assim, olha, sim, 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 não é sobre isso. O Senhor quer que derramemos diante dEle o nosso coração e as nossas realidades, mas com espírito submisso, dizendo, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Não o meu querer, mas o teu. Não do meu jeito, mas do teu. Não na minha hora, mas na tua. É submissão em face da soberania. Mas isso não é um tipo de amnésia da realidade. Não é uma sonegação da realidade, uma suplantação, dizendo assim, olha, não estou vendo nada, não está doendo nada. Não, a realidade está posta, ela é doída e sofrida. Eu posso orar, inclusive, dizendo a Deus, Senhor, arranca-me dessa situação. Mas eu faço não com determinismo, mas com submissão. Hoje em dia nós temos os grupos que determinam para Deus, e que até ensinam, dizendo assim, coloca Deus contra a parede, e diga para Deus o que Ele tem que fazer.
Quem é o homem para dizer ao oleiro o que é que ele tem que fazer? O homem não é nada. A nossa postura de dizer para Deus que a nossa realidade é enfadonha e pesada, é em espírito de confiança e submissão. Dizendo, Senhor, esse é o meu coração e Tu sabes. Mas esta é a minha rendição. E eu me submeto à Tua vontade. O resultado da submissão e da rendição do coração é sempre o mesmo. Um conforto celestial, sobrenatural. Cristo se rende. Ele devota-se a Deus em sua soberania e derrama o seu coração, tendo a realidade por um lado e a soberania do outro, e dizendo assim, Senhor, eu me submeto ao Teu propósito e o faço em espírito livre de rendição. E o texto termina dizendo que anjos vieram e o confortaram. Eu encerro dizendo o seguinte: muitas das angústias do nosso coração se devem ao fato de que, ao invés de nos render a Deus e a Sua vontade, você ouviu a palavra, nós estamos estribuchando? Pois é, tem um monte de crente estribuchando com Deus. E mexe de um lado e vai para o outro, está cansado, Senhor, e é isso. E o Senhor está dizendo assim, enquanto você não se render, você não desfrutará do consolo e do conforto que vem da submissão à minha vontade. O melhor, o mais seguro e o mais confortador dos lugares que a nossa alma precisa estar é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus, quando nos rendemos, quando paramos de tentar nos salvar pela força do nosso próprio braço, que experimentamos o conforto e o consolo que vem dos céus. Pare de brigar com Deus. Pare de querer ganhar na força do braço. Usando as expressões de Cristo a Paulo, pare de recalcitar contra o aguilhão. Renda-se, submeta-se, mesmo que você não esteja compreendendo, mesmo que esteja sendo dolorido. O Deus que te conduz ao Getsemane, à cruz, é aquele que também te confere consolo e graça nos dias do domingo da ressurreição. A vida cristã é muito parecida com a história de Cristo. Tem aquela sexta-feira da paixão, onde somos perseguidos, traídos, negados, decepcionados, onde a nossa alma se abate e a gente quer um lugar solitário para derramar o coração diante de Deus, a gente não quer mais ver ninguém, a gente só quer ficar com Ele. Depois tem o espetáculo público da vergonha, da cruz, do sangue, do sangramento do coração, o grande pesar, a intensidade das dores. Mas a gente precisa lembrar que na vida cristã existe também o domingo da ressurreição, onde o sol da misericórdia nasce primeiro, onde a gente é consolado e confortado na esperança do Cristo vivo. Meu irmão, mas isso acontece quando nós, em oração, nos rendemos e nos submetemos à vontade do Pai. Getsemane é lugar de rendição. Eu queria que nesse momento você tivesse mais um tempo de oração. E você colocasse diante de Deus aquilo que tem lhe incomodado. E você fosse realista, dissesse para o Senhor, Senhor, é isso aqui, está pesado, está duro. Esse é um cálice que eu não estou me vendo capaz de bebê-lo, de sorvê-lo até o fim, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu entendo que os teus propósitos são bons, perfeitos e santos. Tua vontade é agradável. O Senhor vê o fim desde o começo. Pai, eu me rendo à tua vontade. Eu me submeto ao teu querer. Diga para o Senhor que você está cansado, mas que você também está nessa noite parando de lutar pela sua própria força. Diga ao Senhor nessa noite que você quer ter o seu coração silenciado. Faça a oração que Cristo fez, Senhor, não a minha, mas a tua vontade, que prospere na minha casa, na minha vida, no meu coração, no meu relacionamento. Getsemane é lugar de angústia, de prensa, é lugar de partilhar os fardos,
as agonias. Getsemane é lugar de rendição e de submissão do coração, mas Getsemane também é lugar de visitação, do consolo e do refrigério que vem dos céus. Getsemane é lugar de conforto espiritual. Getsemane é lugar de bálsamo e de alento da parte de Deus para o seu coração angustiado. Então, em nome de Jesus, a nossa oração é para que nesta noite, nesse lugar, que o Senhor abra um grande jardim diante dos nossos olhos, e que ainda que prensados e atribulados, que sejamos e que saiamos daqui confortados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, eu oro em nome de Jesus, para que o seu coração seja consolado nessa noite. Para você que entrou aqui, se sentindo prensado, espremido, agonizando no coração, com um sorriso falso no rosto, carregando um peso nos ombros, eu queria dizer, meu irmão, em nome de Jesus, que Getsemane também é lugar da visitação de Deus e do conforto de Deus para o seu coração. Eu oro para que o Senhor traga consolo para a sua alma, que Ele traga esperança para o seu desespero. Oro em nome de Jesus, para que você seja fortalecido para a glória de Deus. Se você puder colocar-se de pé, nós vamos orar ao Senhor. Queria convidar os irmãos também da equipe de música. E nós vamos orar, e nós vamos fazer da seguinte forma. Se você deseja receber uma oração, e você se sente no lagar de Deus, na prensa, e você quiser receber uma oração, você vai fazer o seguinte, você vai vir até aqui na frente. Você que vai estar aí, do outro lado, dizendo assim, eu não quero receber uma oração nesse momento, mas eu quero orar por alguém. Você vai sair, você vai identificar esses irmãos aqui, e você vai vir orar por algum desses irmãos. E nós vamos clamar. Inclusive, Nilcinho pediu oração pela sua família. Então nós vamos orar pela vida da sua esposa, pela conversão, pelo seu casamento. Você identificando alguém, você sai do seu lugar e diz assim, eu quero orar por essa pessoa, eu quero interceder por essa pessoa nesse momento, para que o consolo e o conforto de Deus recaia sobre o coração dele. Então nós vamos ter dois grupos nesse momento aqui, pessoas que estão dizendo assim, Senhor, eu preciso do bálsamo, e pessoas que vão clamar dizendo, Senhor, derrama bálsamo. Então se achegue próximo a alguém, ore, você pode derramar o coração diante de Deus, orando também sobre a vida de alguém nesse momento. Nós vamos entoar uma canção, enquanto esse momento de oração estará acontecendo. Canção que diz que há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Nós vamos entoar só uma parte dessa canção que diz isso. Há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade, vem sobre mim para curar. Sobre as filhas de Sião, há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, sobre as filhas de Sião. Vinde, tornemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, no segue glorará, e viveremos diante
do início. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico e ele está aqui. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele é Deus de cura. Fez a vida ligará, você vigorará e viveremos diante dele. Jair Maraceles para ministrar uma oração sobre a igreja, sobre os feridos, os abatidos. Pai, nós estamos na Tua presença e dizemos que estamos aqui porque confiamos num Deus que é poderoso. Te louvamos porque Tu és um Deus todo-poderoso na nossa vida, que adentra o nosso coração, que resolve todos os problemas, que retira a nossa ansiedade, que faz cessar a tristeza, que gera em nós alegria, esperança e fé. Tu és aquele que protege o nosso coração e a nossa vida, aquele que desfaz todo o mal em nome de Jesus. Muito obrigada porque a Tua presença, ela é real dentro de nós e neste lugar. Senhor, clamamos a um Deus que tudo pode, um Deus excelso, um Deus poderoso, um Deus majestoso, um Deus que está aqui. Aleluias ao Teu nome. Queremos colocar e nos derramar diante da Tua presença, sabendo que pela fé o Senhor nos ouve, mas o Senhor nos dará tudo segundo a Tua vontade. Senhor, que a nossa fé esteja todo dia acrescida no Senhor, que possamos, ó Senhor, descansarmos a nossa alma em Ti, que o nosso coração seja refrigerado da Tua presença e que possamos te dizer: Deus, nós sabemos que a seu tempo o Senhor nos dará segundo a Tua vontade. Opera maravilhas dentro de nós, de dentro para fora, de fora para dentro, e faz, Senhor, cada dia que sirvamos ao Senhor com o coração inteiro. Senhor, ajuda-nos a confiarmos em Ti, a nos entregarmos a Ti em todos os aspectos. É o que nós oramos, agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, você pode voltar para o seu assento. Nós vamos encerrar esse momento dizendo que Ele é a nossa cura. Ele nos escuta. Creio que Tu és a cura. Se você puder colocar-se de pé, nós vamos já caminhar para o fim. Escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, quando todo
Vamos ver, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é Senhor, nós de Ti precisamos, e nós Te louvamos por esse encontro, por esse tempo precioso de oração, de derramar da nossa alma em Tua presença, de refrigério e de consolação. Cremos, ó Deus, que não um anjo, mas o Senhor nos visitou com o Teu consolo. Cremos, ó Deus, que nesse lugar, nessa noite, o Senhor mesmo veio confortar o coração abatido, aflito. Obrigado, ó Deus, porque no meio das prensas temos o Senhor a nos confortar. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.